Muito bom dia, turma do Café com Palavra. Estamos ao vivo para mais uma live. O tema de hoje é o poder da direção. Hoje a gente vai receber um direcionamento aqui da parte de Deus, então seja muito bem-vindo. Você que está ao vivo, você que assiste a live gravada, seja muito bem-vindo. Já compartilha aí, já manda para todo mundo e vamos embora. Vamos. Deixa eu botar os negócios aqui para funcionar. Pronto, bora. Poder da direção. A live de hoje vai ser direta, reta, para a gente receber um direcionamento aqui e vazar fora. Fechou? Então, muito bom dia aí, bom dia, gente, bom dia. Bora para cima. Poder da direção. Por que direção é tão importante? Direção é tão importante porque qualquer coisa que você faça sem direcionamento é apenas um barulho que você está fazendo na sua vida. Vou repetir. Qualquer coisa que você faz sem direcionamento é um barulho que você está fazendo e é uma falsa sensação de produtividade. Olha só que louco. Se você quer ser produtivo, só que você não tem uma direção para isso, você está sendo apenas produtivo para ser produtivo. Mas sem uma direção, você não tem um norte para ir, você não tem um porquê fazer algo. Você precisa de uma direção para ter um porquê. Você precisa de uma direção para ter um motivo para fazer algo. Sem o direcionamento para onde você quer ir, ou o que você quer conquistar, ou o que você quer, qual objetivo você quer realizar, sem essa direção, você fica sem esse porquê, sem essa motivação para fazer. Porque às vezes você não quer, às vezes a sua motivação, às vezes a sua direção é conquistar, é ficar rico. Vamos supor que a sua motivação, a sua direção seja ficar rico. Você tem uma direção. Então você vai começar a fazer as coisas para isso. Então a direção é uma das coisas mais importantes que existe. A direção. Porque sem direcionamento, tudo que a gente faz é apenas um barulho nosso. Ah, João, mas eu tô aqui nas lives assistindo toda segunda, quarta e sexta. Eu vou te fazer uma pergunta para você que está aqui assistindo. Por que você está aqui? Qual que é o motivo de você estar aqui? O motivo leva você a ter uma direção. Ah, João, eu estou aqui porque eu quero me desenvolver. Beleza, a sua direção é essa então. É se desenvolver, então é por isso que você faz. Mas eu quero ir num nível mais profundo hoje de direção. Eu quero ir num nível de direção espiritual. Porque muitos se falam de propósito, de direcionamento, de desígnio, mas o que Deus quer da gente não é que a gente faça algo, não é o nosso trabalho, não é os projetos, né? É lógico que Ele quer isso também para Ele, mas o que Ele quer de fato para a gente é que a gente seja santo e irrepreensível, assim como Jesus foi. Então é isso que Ele quer para a gente, que a gente seja santo e irrepreensível. Esse é o nosso desígnio aqui na Terra. O nosso desígnio aqui na Terra, o nosso propósito aqui na Terra, a nossa direção aqui na Terra é cumprir a nossa missão e de pregar o evangelho a toda nação, para toda criatura. O nosso desígnio aqui na Terra é ser igual à imagem de Deus e fazer aquilo que a semelhança de Deus faz. Então, o nosso desígnio aqui é ser igual a Jesus. O nosso desígnio aqui é ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Só que aí, como que a gente vai ser imagem e semelhança de alguém se a gente não sabe quem ele é? Então, toda a nossa direção está em Cristo. A nossa direção está em ser igual a Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo foi santo, a nossa direção é ser santo. Se Jesus Cristo foi irrepreensível, a nossa direção é ser irrepreensível. Se Jesus Cristo foi amor, a nossa direção é ser amor. Se Jesus Cristo foi luz do mundo e sal da terra, a nossa direção é ser luz do mundo e sal da terra. Se Jesus Cristo
fez tudo, a nossa direção é fazer aquilo também. O próprio disse que nós faremos obras ainda maiores do que Jesus. O próprio Jesus falou isso. Então a nossa direção é ser aquilo que ele é e fazer aquilo que ele fez. Essa é a nossa direção. Só que a gente só consegue atingir isso através da santidade, porque só consegue ver a Deus os puros de coração. Puro quer dizer santo. E santo não é aquele que nunca vai se sujar, é aquele que vai sempre buscar se limpar. É aquele que tem um coração segundo o coração de Deus. Davi era considerado um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Por mais que ele cometeu os pecados, ele decidiu se lavar, ele decidiu se limpar, ele decidiu se arrepender. E arrependimento é você mudar de rota. É você... Arrependimento é igual a mudança de rota, é você mudar aquilo que está destruindo você. Então, a gente precisa tomar esse passo e buscar o direcionamento em Deus. E a gente precisa pedir para Deus, pedir para Ele a direção. Quer ver? Salmos capítulo 25, versículo 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E em ti espero todos os dias. Ou seja, Salmos está dizendo, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ou seja, para a gente pedir para o Senhor, mostra-me, Deus, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, os caminhos. Guia-me na tua verdade. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, Provérbios está dizendo para a gente que a gente não tem que confiar no nosso próprio entendimento, mas que a gente tem que confiar no Senhor de todo o nosso coração. Está escrito. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então está tudo escrito. A nossa direção está escrita. Só que a gente precisa entender o que está escrito, entender quem é Jesus, conhecer quem é Jesus, para a gente entender os atributos, o caráter dele e ser igual a ele, cumprir o nosso desígnio aqui na Terra, que é ser igual a ele e fazer o que ele fez. E ponto. Então a gente precisa pedir direção para Deus. A gente precisa pedir para Ele a direção. Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, o que o Senhor quer para mim aqui na Terra. A gente precisa pedir isso para Ele através do relacionamento com Ele. Só que aí que tá. A gente tem que pedir para Ele a direção do próximo passo, não do destino final. Porque se a gente pede, Deus, o que é para eu fazer até o fim da minha vida? Se você pede isso para Ele, Ele pode até te mostrar, mas se Ele mostrar pra gente todo o processo, todo o destino, até o final, a gente não vai querer passar por aquilo. É igual aquela na última live que eu falei sobre a sua vida. Se Deus pegasse pra você antes de você nascer e mostrasse aqui pra você, você com consciência e tudo, te mostrasse assim, ó, filho, é o seguinte, essa aqui vai ser a sua vida. Você vai passar por isso, 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 você vai perder isso, 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 você vai passar por um perrengue. Você assina embaixo para ter essa vida? Você provavelmente não assinaria. Porque você conheceria os processos que você iria passar. Só que quando a gente pede para Deus revelar algo para a gente, Ele provavelmente não vai revelar tudo, o destino final completo. Porque se Ele revela o destino final completo, a gente vai ver os processos que a gente vai ter que passar e não vai querer passar por isso. Às vezes alguém pede, Senhor, revela para mim o meu ministério na igreja. Qual é o meu ministério? Profeta, pastor, mestre, pastor não, mestre, apóstolo, não sei. Revela para mim o meu ministério. O que é para eu fazer como igreja de Cristo, como corpo? O que é para eu fazer? Ele pode até te dar o próximo passo, mas se ele te der o destino final, ele vai te mostrar, ó, você vai passar por esse perrengue aqui, você vai passar por isso, você vai passar por isso aqui. Não, você vai perder isso, você vai sofrer isso aqui, você vai passar por essa crise, por essa aqui. E você não vai querer cumprir. Então peça a direção de Deus para o próximo passo.
Deus, o que que você quer hoje para mim? Deus, o que que você quer que eu faça com o meu trabalho? O que que você quer que eu faça com... O que que você quer que eu faça amanhã? Tenha esse relacionamento com Deus para você receber a direção dele para a sua vida. Para o próximo passo que você tem que dar. Talvez você esteja travado, paralisado, confuso, perdido, frustrado, sem saber o que fazer. Em vez de pedir para Deus revelar, Senhor, o que eu faço? Pede, Senhor, qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Ou o que eu tenho que tirar da minha vida? O que eu tenho que afastar de mim que está me afastando do Senhor? Se afaste de tudo aquilo que te afaste dele. Tudo aquilo que te afaste do Senhor, você tem que se afastar disso. Ah, mas uma pessoa está me afastando do Senhor, então você tem que cortar fora. Infelizmente, assim funciona. Já chega de ser filhos mimados. Filhos mimados. A gente precisa caminhar com as nossas pernas. A gente precisa ter a nossa vida pautada na palavra de Deus, na Bíblia. E não nas emoções, não em sentimentos e não no que os outros falam, mas na palavra. Por isso que eu sempre vou falar nas lives, em palestras, em qualquer lugar que eu for falar. Pense no que eu estou dizendo e vá buscar você mesmo. Porque toda a direção que a gente recebe vem junto com ela um processo. Toda a direção vem um processo junto. Então Deus te dá uma direção para você fazer algo. Ah, João, é para você fazer aquilo ali. É para você largar tudo e ir para aquele lugar. Tá, eu recebi uma direção. Dentro dessa direção vão ter várias decisões que eu vou ter que tomar. E decisões vem de cisão, vem de cortar fora na etimologia. Então, dentro de uma direção que eu recebi, eu vou ter vários processos e dentro desses processos eu vou ter várias decisões que eu vou tomar. E essas decisões vão ser pessoas, vou ter que me afastar de pessoas, vou ter que cortar fora amizades, vou ter que cortar fora comportamentos, vou ter que cortar fora hábitos, vou ter que cortar fora traumas, vou ter que cortar fora, às vezes, crenças que eu tinha, convicções que eu tinha para seguir uma direção que eu recebi. E muitas das vezes vai ser desafiador. Na verdade, sempre vai ser desafiador, porque tá todo mundo vivendo pela primeira vez. Então sempre vai ser desafiador. Só que depende de como você enxerga o desafio. Se você é uma pessoa que mudou a sua perspectiva, o seu olhar para o desafio como algo bom, como algo que gera crescimento, como algo que vai te fazer crescer, excelente. Agora, se você coloca seus olhos em uma perspectiva de medo, tenho medo do novo, tenho medo de fazer algo novo, tenho medo de mudar, tenho medo de seguir uma direção, tenho medo. E aí vai ser muito mais difícil do que já é. Só por conta de como você determina que você vai enxergar aquilo. Então a direção, gente, é uma das coisas mais importantes e que a gente tem que buscar. A direção, ela não vem do nada, ela vem com a busca. Tanque de Betesda. Lá na Bíblia tem uma passagem quando Jesus foi curar lá o cara lá do Gessé, se eu não me engano. Acho que foi Gessé, não foi? Eu acho que foi Gessé. Gessé que estava lá no tanque de Betesda. E aí ele tinha um tanque, né, que eles acreditavam lá que quando a água do tanque se mexia era que um anjo passou e que quem encostasse na água era curado. E tinha um homem lá, se eu não me engano era Gessé, que ele não conseguia chegar no tanque. Não conseguia de jeito nenhum. Passou anos da vida dele dormindo no chão, sem tomar banho, sem comer, sem fazer nada. Porque ele estava tentando, mas sempre quando ele ia chegar no tanque, alguém chegava primeiro. E ele ia desistindo, desistindo. E teve uma hora lá que ele já estava lá, não estava aguentando mais nada. E aí chegou Jesus. Chegou Jesus e chegou para ele e perguntou: o que você busca aqui? O que você quer aqui? Você precisa de mim.
E Jesus fez uma pergunta para ele: você quer ser curado? Gente, vocês não estão entendendo isso aqui. Jesus chegou para ele e falou: você quer ser curado? E aí ele: mas eu tento ir, mas não foi isso que eu te perguntei. A pergunta que eu fiz foi: você quer ser curado? E aí Jessé fez assim, e Jesus fala: levanta-te, pega sua maca e vá. Jesus, em momento algum, antes do milagre, tocou nele. Jesus não tocou nele. Se você for ler ou até ver na série The Chosen, Jesus não toca em Jessé. Ele fala: levante-se. Primeiro ele faz a pergunta: você quer? Para saber dele se ele quer. Aí depois que ele sabe se ele quer, ele fala: então levanta, pega a sua maca e vai. E ali naquele momento ele é curado. Jesus não toca. Olha que louco. Mas por quê? Porque nem todo, mas grande parte dos milagres, grande parte da direção, de qualquer coisa que for na vida, de qualquer coisa na vida, depende de um posicionamento nosso, depende de uma resposta nossa, depende de um posicionamento. Cara, é bíblico. Jesus perguntou para Jessé: você quer ser curado? Ele foi curado. E levanta-te e anda, pega sua maca e anda. Ou seja, Jessé que saiu. Vamos, Luquinha, fala aí, meu irmão. Jessé, Jesus fez um milagre ali, mas Jesus contou com o posicionamento de Jessé. Talvez se Jessé não tivesse falado não teria acontecido o milagre. Talvez se Jessé não tivesse levantado, talvez não teria acontecido o milagre. Mas Jesus poderia fazer qualquer coisa. Jesus poderia fazer isso aqui e ele levantasse. Jesus poderia ter feito qualquer coisa. Ele tem todo o poder do mundo. Ele poderia ter feito tudo, absolutamente tudo, qualquer coisa. Mas não. Jesus chegou. Você quer ser curado? Quero. Então vai, levanta e anda. Pega a maca e vai. Mas por que pegar a maca? Porque você nunca mais vai voltar para cá. Então olha só que louco. Ele teve fé e foi curado. Ele se posicionou e foi curado. Então, às vezes, a direção que você precisa é basicamente um posicionamento seu. Às vezes, Deus já te deu a direção. Às vezes, você já sabe o que tem que fazer. Só que talvez agora falte um posicionamento. Você já até sabe o que tem que fazer, talvez. Só que você está esperando alguém aprovar isso. Só que se a gente se basear na aprovação dos outros, a gente nunca vai viver. Porque a gente vai estar sempre dependendo da aprovação de alguém. E nunca vai tomar as nossas próprias decisões. Por isso que assim foi o sim de Maria receber o Espírito Santo. Exatamente. Maria, mãe de Jesus Cristo, é uma das maiores provas de obediência da Bíblia. Das maiores provas de obediência da Bíblia. Me perdi no que eu estava falando. Lembrei. Às vezes a gente até sabe o que tem que fazer, só que depende de um posicionamento nosso. A gente precisa se posicionar para viver o extraordinário de Deus. E aí tá outra coisa. Às vezes as pessoas as pessoas acham que uma vida com Deus é uma vida do sobrenatural todo dia. É uma vida de visão todo dia, é uma vida de profecia todo dia, é uma vida de espetacular todo dia. Tipo, você vai ver o espetacular todo dia. Só que Deus também se revela na rotina. Deus também se revela nos pequenos passos. Deus também se revela nas pequenas coisas, sabe? No cotidiano. Deus também se revela nisso. Só que o nosso problema é querer esperar algo extraordinário, querer esperar algo sobrenatural o tempo inteiro. Só que a gente só consegue viver esse extraordinário, esse espetacular, o sobrenatural,
quando a gente começa a se santificar, quando a gente começa a buscar de uma forma que a gente nunca buscou, aí sim o extraordinário, o sobrenatural se revela na nossa vida. Visões, sonhos, profecias, milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Quanto mais santo a gente for, mais essas maravilhas a gente consegue ver. Quanto mais santo e conectado com Deus a gente for, mais esses prodígios a gente consegue ver. O problema é que a gente está vivendo uma geração, hoje, uma geração micro-ondas. 30 segundos já quer a resposta. 30 segundos já quer a direção. 30 segundos já quer tudo resolvido. 30 segundos já quer o prato pronto. Só que tem um processo para você montar o prato, para você colocar a comida, para você comprar no mercado, para você matar o boi lá para fazer a carne. Então tem um processo para tudo antes de viver a promessa. Abrão, quando era Abrão, que recebeu a promessa, sai da tua casa, da tua parentela e vai buscar, vai viver, vai para a terra que eu te mostrarei. Beleza, Deus prometeu uma terra para Abrão e aconteceu todo o rolê lá que virou Abraão e o povo ficou 400 anos de sofrimento no deserto. Gente, não foi 4, não foi 40, não foi 100, foi 400 anos o povo lá, se não me engano, do Egito. Então, olha o processo que eles tiveram que passar até chegar na promessa. Aí Deus promete algo pra gente, Deus dá uma direção pra gente e a gente já quer hoje, já quer amanhã, já quer semana que vem, já quer daqui a pouco. Por causa dessa geração micro-ondas que a gente está vivendo, que quer tudo em 30 segundos, que é o prato pronto em 30 segundos. Só que pra gente viver a promessa, gente, demora, é um processo. A gente precisa ser forjado, precisa ser moldado por Deus para que a gente possa viver a promessa de fato. Só que a gente quer na hora, e quando a gente vê um silênciozinho de Deus ali, a gente acha que ele parou de falar com a gente acha que tudo vai desmoronar. Gente, vamos ser maduros. Jesus nos chama para ser um filho huios, um filho maduro, um filho que cresceu, um filho que caminha com o direcionamento da palavra dele. Então vamos elevar o nível da nossa maturidade espiritual. Isso não é só para você, é para mim também. É para todos nós isso aqui. Porque tá vindo da parte de Deus. Parece que eu tô me ouvindo falar e tá vindo no meu coração isso aqui. Acho que não foi nem para vocês isso que eu falei agora, foi para mim, porque de vez em quando acontece esse fenômeno nessas lives, sabia? Eu nunca falei isso para ninguém. Mas tem momentos que eu tô falando que parece que eu não sei explicar. Eu vou explicar, vocês vão me achar louco, mas realmente é o que acontece. Tem vezes que eu tô falando e eu sinto que eu saí de mim e eu entrei aí dentro e eu tô me vendo e eu tô recebendo as coisas que eu tô falando. Então, grande parte das lives é pra mim mesmo. Olha que louco. Agora que eu voltei aqui pra Terra. Mas parece que foi pra mim, entrou no meu coração isso que eu falei agora. Eu nem lembro o que eu falei. Não lembro o que eu falei agora. Não lembro de verdade o que eu falei, o que eu acabei de falar, gente. Não lembro. Mas enfim, nós precisamos de um direcionamento dele para nossa vida. Nós precisamos ser ousados para viver. Eu tô falando de geração, né? Enfim. Nós precisamos ser ousados para viver a promessa de Deus. Porque assim como Jesus fez um milagre lá em Jessé, e Jessé se posicionou também para levantar e andar, nós precisamos nos posicionar e ser ousados para viver também a promessa. A gente leu aqui, ó, Deus tem planos pra gente, planos de fazê-los prosperar, de não causar dano, de dar a nós esperança e futuro. A gente leu aqui. Cara, isso aqui que é o mais top, ó. Vamos estudar esses versículos aqui, ó. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Tá. Primeiro versículo de Provérbios 3 está dizendo assim, o quinto, na verdade.
Confie no Senhor de todo o seu coração. O que é confiar? Confiar, você só confia algo, algum pertence, qualquer coisa para alguém que você conhece. Você só confia um pertence, um bem para alguém que você conhece. A sua filha, o seu filho, seu irmão, qualquer pessoa aí muito próxima de você. Você confiaria deixar com uma pessoa que você nunca viu na sua vida? Óbvio que não. Confie no Senhor de todo o seu coração. Então, quando diz para a gente confiar no Senhor, confie no Senhor. Então, o que a gente tem que conhecer? O Senhor, para a gente confiar. E a gente só consegue se entregar de fato para Deus quando a gente conhece Ele, quando a gente decide viver para Cristo, quando a gente decide viver para Ele, quando a gente decide entregar todo o nosso coração para Ele. Aí a gente consegue confiar nele de todo o coração. É tipo assim, Senhor, seguinte, eu tenho isso aqui, tem grande chance de dar errado, mas eu tô indo e eu confio em Ti. Eu confio que vai dar certo, eu confio que vai funcionar, eu confio que vai fazer, eu confio. Aí vem a segunda parte. E não se apoie em seu próprio entendimento. Esse não se apoiar em seu próprio entendimento é não se apoiar em nós. Porque quando a gente começa a obter conhecimento, quando a gente começa a ter informação, a gente começa a crescer o nível de conhecimento que a gente tem. E quanto mais conhecimento, mais entendimento, e a gente começa a achar que a gente tem poder por conhecer muitas coisas. Então a gente não pode confiar nem se apoiar nesse entendimento que a gente tem. Porque às vezes o entendimento que a gente tem é falho. Então aí vem o depois. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Aonde você for é para reconhecer Ele. Aonde você for é para declarar que é dele. Aonde você for é para consagrar a Ele. Aonde você for é para reconhecer que aquilo é dele. E Ele endireitará as suas veredas. Então, se a gente confiar nele de todo o nosso coração, se a gente não se apoiar no nosso entendimento, se a gente reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Então é só a gente fazer isso. Começar a conhecer Ele de fato, quem Ele é, parar de confiar em nós mesmos, nosso próprio entendimento, e começar a reconhecer a Ele em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vá, aonde quer que a gente vá. E Ele vai começar a fazer as coisas. Então, que essa live de hoje possa ter levado para você direção. Porque o seu desígnio aqui é ser santo e irrepreensível. O seu desígnio aqui é ser imagem e semelhança de Deus. Esse é o seu desígnio, é isso que você tem que fazer. Ah, João, como? Agora você precisa descobrir o que Jesus fez, quem é Jesus, quais atributos de Jesus, quem ele era, qual o caráter que ele tinha, conhecer isso e ser igual a isso. Ponto. E buscar o relacionamento com ele. Ser santo e irrepreensível e buscar o relacionamento. Ponto. Agora, mas o que eu tenho que fazer no meu meio profissional? Aí a gente vai aqui para a prática. Prática para descobrir direção. Primeiro ponto, orar e relacionamento com Deus e, principal, a palavra dele. Então, quero saber o que eu tenho que fazer no meu meio profissional de vida. Então, eu vou pegar a palavra dele, vou ver o que diz sobre isso, sobre questão profissional, sobre questão de trabalho, vou ver o que diz, recomendo ler Provérbios, vou ver o que ele diz, aí vou orar, vou buscar, vou jejuar, vou fazer o que for, aí vou me relacionar com ele, vou fazer o que for para descobrir isso. Beleza, fiz isso com a palavra. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar os meus interesses. Quais são os interesses que eu tenho na minha vida? O que eu passo horas conversando sobre? O que eu passo horas fazendo que eu amo? Ache os seus interesses, descubra os seus interesses. Depois eu vou buscar novas experiências. Orei, jejuei, relacionei com Deus, e isso é o tempo inteiro.
Não é fazer isso primeiro e fazer o resto, não. É fazer isso enquanto você faz o resto. Isso é o tempo inteiro, é todo dia, tá? Orar, relacionamento, palavra, é todo dia. E explorar seus interesses e viver novas experiências, porque isso vai te dar um repertório maior para você buscar a direção. Que é isso aí, gente? Vocês estão falando que me ama. E para conhecer o Senhor é importante ler a Bíblia, porque é isso aí, para conhecer o Senhor, ele é a palavra dele. Tá tudo aqui quem Jesus é. Também amo vocês, turma do Café com Palavra. O que é jejuar? Jejuar é você parar de se alimentar por um momento. Parar de comer comida e começar a se alimentar da palavra de Deus. Como assim? Jejuar, por exemplo, você toma café, você almoça, você toma café da tarde, você janta. Jejuar é você tirar um desses alimentos pela quantidade de tempo que você quiser. Por exemplo, se você quiser jejuar pela primeira vez, você que nunca jejuou, Maria, se você quiser jejuar pela primeira vez, você vai fazer o seguinte: tira só o almoço. Fica um dia sem almoçar só. Toma café normal, janta normal, mas fica um dia sem almoçar. E aí, qual que é o segredo? Quando der meio-dia, 11 horas, 1 hora ali na hora do almoço, em vez de você comer uma comida, você vai abrir a Bíblia e vai ler a Bíblia. Porque aí você vai se alimentar dessa comida aqui. Isso que é jejum. Jejum é você se abster de um alimento para você conectar mais com Deus. O propósito do jejum é você se conectar mais com Deus, é você se relacionar mais com Deus. Entendeu? Quando foi seu último jejum? Meu último foi agora domingo, que foi 40 e poucas horas, se eu não me engano. O mais tempo que eu fiquei, se eu não me engano, foi 50 horas. 50 horas sem comer, só na água. Só que aí esse último jejum de domingo, eu ia ficar 52 horas. Só que eu fui tomar aquela água com sal, porque eu tava bem cansado, bem tonto, tava cansado. Aí eu fui tomar água com sal para dar um ânimo. Só que eu coloquei uma colher cheia de sal, aí fez o efeito reverso. Fiquei mal pra caramba, aí tive que quebrar o jejum, porque eu fiquei muito mal. Mas o meu objetivo é fazer 7 dias, é chegar em 7 dias sem comer. 7 dias sem jejum. Em jejum, né? Só na água. Meu objetivo assim máximo. É lógico que com o tempo. O meu máximo que eu fiz foi 2 dias. Vou fazer 3 agora. 72, 78, 72, não sei. E assim vou indo. Fiz 72, aí continuo. Chego ali perto de 75, 80, aí depois vou para 4. Aí vou indo. Porque a nossa vida, se a gente quer ter santidade, a gente tem que buscar isso. Pense bem. Pensei muito. E é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Porque se a gente quer... Gente, a gente precisa mergulhar em Deus, véio. A gente precisa mergulhar em Jesus. A gente precisa mergulhar na palavra. E quando o próprio Jesus disse, o próprio Jesus... Pensa bem. Nosso desígnio aqui é ser igual a ele, fazer o que ele fez. Jesus ficou 40 dias jejuando no deserto. E ele mesmo diz que quando o Filho do Homem for levado e o Espírito Santo vier, que foi o que aconteceu e o Espírito Santo está aqui, nós teremos que jejuar. O próprio Jesus diz isso, está na palavra. Nós teremos que jejuar. Foi, se não me engano, quando uma discípula ou um discípulo perguntou: por que os fariseus jejuam e a gente não? Porque aí acho que Jesus respondeu: por que vocês vão jejuar sendo que eu estou aqui? Mas quando o Filho do Homem for, vocês jejuarão. Então, a vida do cristão, ela tem que ser, a rotina do cristão tem que ser baseada em palavra, em oração, em jejum. Tem que ser baseado nisso.
Mas não é porque um faz jejum 1 hora a mais, outro faz outra coisa, que é mais crente que o outro. Não, tem nada a ver. Tudo está pautado no coração. Por isso tem uns que dizem Senhor, Senhor e estão longe de Deus. Porque o que manda é o coração que manda. É o coração. O coração que manda. Então, não importa, porque tem pessoas que falam, que pregam, mas que o coração está longe. Tem pessoas que não estão fazendo nada, mas o coração está perto de Deus. Então não é sobre jejum, oração, nada disso. É sobre Jesus. É sobre o que te leva mais perto dele. Eu, João Sartório, não estou falando para ninguém fazer isso. Mas eu, João Sartório, sobre jejum, eu sou uma pessoa, João Carlos Sartório Lanes, eu quero fazer isso porque isso me atrai mais para perto de Deus, isso me leva mais para perto de Deus. Jesus não pediu sacrifício, pediu obras. Obras vêm carregadas de sacrifício. Obras vêm carregadas de sacrifício que a gente tem que fazer. Decisões, própria decisão é um sacrifício que a gente tem que fazer. Todo sucesso é carregado de sacrifícios. Todo sucesso é carregado de fracasso que a gente tem que viver. Toda decisão carrega sacrifícios. O próprio Jesus se sacrificou para que a gente tenha vida. A própria obra carrega em si sacrifício que a gente vai ter que fazer. Se eu quero fazer uma obra, se eu quero fazer uma obra de Deus, vai ter sacrifício. Se eu quero viver a própria vida com Cristo, é um sacrifício. Porque eu estou me sacrificando do mundo. Eu estou renunciando ao mundo. É um sacrifício. Então, a obra também carrega sacrifícios. E jejum não é só uma escolha, é um mandamento que Deus deixou pra gente. Vocês jejuarão. Não é só uma escolha. Então, gente, a gente precisa entender que o meu propósito aqui é fazer vocês estarem mais perto dele. E como que a gente esteja mais perto dele? Jejum, oração, relacionamento, palavra. Agora, não é que você às vezes é contra o jejum que você não tem que fazer. Entendeu? Lembre-se, seu nome é João e não Jesus. E para segui-lo já é um sacrifício. Então pronto, é um sacrifício. Só que o nosso desígnio é ser igual a ele. Gente, tá tudo escrito. Eu estou confrontando vocês com a própria palavra. Tá escrito. Não sou eu que estou dizendo essas coisas, está escrito. O próprio Jesus falou, aquele que não renunciar a si mesmo, tomar a sua própria cruz para seguir, aquele que não deixar pai, mãe, irmã, filho. Gente, está escrito. A vida com Deus é uma vida de sacrifício, de renúncias, de decisões. E decisão na etimologia quer dizer você cortar algo fora, ou seja, sacrificar algo. Então, o jejum, a oração, a leitura da palavra, tudo isso não são escolhas, são mandamentos que a gente tem que fazer como cristão. E ponto. O meu propósito aqui em todas as lives, em todas as palestras, em todos os lugares, vai ser levar você mais perto dele. E como que eu levo você mais perto dele? Através disso. Só que eu não estou falando aqui para você fazer nada. Eu estou falando que eu vou fazer. E ponto. Que eu, na minha visão, o jejum nos leva mais perto de Jesus. E se o nosso propósito aqui, se a gente tem que estar mais perto dele, então eu vou fazer isso para estar mais perto dele. Se estar mais perto de Jesus requer sacrifícios, eu vou fazer esse sacrifício, porque eu quero estar mais perto dele. E ponto final. Não é sobre nada disso. A própria direção que a gente recebe de Deus vai exigir sacrifício. O emprego que você está hoje, essa escolha desse emprego gerou em você sacrifícios de outros empregos que você talvez queria.
A vida que você tem hoje foi um sacrifício de uma vida que talvez você queria. A vida que eu, João, vivo hoje foi um sacrifício da vida que eu tinha antes. Então tipo, eu estou levando para vocês com base na palavra. A gente precisa estar mais firmado na palavra de Deus. O que a palavra diz? A palavra diz para a gente jejuar, então vamos jejuar. A palavra diz para a gente orar, então vamos orar. A palavra diz para a gente renunciar a si mesmo, então vamos renunciar a si mesmo. E ponto. E cada um viva com base no seu testemunho interior. Por quê? Porque lá atrás, na antiga aliança, a gente tinha os profetas que direcionavam. Agora, quando Jesus sacrificou, que Jesus morreu, que ele subiu aos céus e ressuscitou, né? Morreu, ressuscitou, subiu aos céus. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo está naqueles que vivem o Evangelho, que acreditam, que aceitam isso. O Espírito Santo habita nessa pessoa e essa pessoa tem um testemunho interior. Então, se o seu testemunho interior, se o seu coração, se dentro de você diz para não fazer jejum, não faça. Porque é o seu testemunho interior, é uma das formas mais recorrentes, não é a mais importante, mas mais recorrente que Deus fala com a gente. Então Deus fala através do meu testemunho interior, ou seja, dentro de mim, João, faz jejum, porque você precisa estar mais perto de mim, porque você precisa abster da carne. Se ele fala isso para mim, dentro de mim, então eu tenho que ouvir isso. Mas se ele fala para você, não precisa de jejum, só ora, só faz isso, tudo certo. Só que a gente precisa entender, vocês que falaram aí do jejum, eu tenho 20 anos e eu iniciei minha caminhada com Cristo agora, então eu preciso disso. Preciso abster. Eu tenho 20 anos vivendo em meio a uma geração de jovens que estão no pecado, então eu preciso disso, eu preciso me abster disso. Então entendam, a palavra dele, o que está escrito, o que tem que fazer, o que não é para fazer e o testemunho interior. O que o meu coração disse para fazer? O que o Espírito Santo, através do meu coração, diz para fazer? É para eu fazer jejum? É para não fazer? É para eu fazer isso? É para não fazer isso? É para eu fazer aquilo? É para não fazer aquilo? O que seu testemunho interior diz? Diz isso. Então faz. Mas lembra que o testemunho interior tem que estar pautado na palavra. Por isso que eu digo, se algo em você diz que não é para fazer jejum, não está pautado na palavra, porque a palavra diz para a gente fazer jejum. Entende? Então, nosso testemunho interior tem que estar pautado na palavra. Mas, enfim, faça aquilo que o seu testemunho interior mandar, aquilo que o seu coração mandar, porém, o seu coração tem que estar pautado na palavra, tem que passar pelo crivo da palavra, pelo crivo da palavra de Deus, e você tem que estar conectado com Deus e purificando o seu coração, porque o coração se torna enganoso a partir do momento que ele não está em Cristo. E ponto. Então, o direcionamento de Deus, o direcionamento que você precisa, às vezes você já recebeu. Só que às vezes falta um posicionamento para a gente buscar isso. Então vai para cima, busca isso em Deus, busca esse direcionamento nele, busca essa direção nele. Se você se sente perdido, perdida, busca essa direção nele que você vai encontrar. Mas, João, já sei minha direção. Então a única coisa que falta agora é posicionamento. Vai para cima. João, já sei o que tem que fazer. Então vai. Muitas das vezes a gente já sabe o que tem que fazer. Então vai, descubra a sua direção e vai para cima. Fecha os olhos aí. Pai, obrigado por essa live. Obrigado pelos corações das pessoas que estiveram aqui. Pai, eu peço para o Senhor que o Senhor traga entendimento da palavra na mente dessas pessoas e na minha mente. Que a gente possa ter o entendimento da palavra, Pai. Que a gente possa ter o discernimento da Tua palavra, Pai. Que a gente possa estar todos os dias conectados com o Senhor, alegres com o Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz, para que a gente possa seguir a Tua direção. Então eu peço, Jesus, para aqueles que estão perdidos, traga direcionamento,
Para aqueles que estão cativos, traga liberdade. Para aqueles que estão com medo, traga ousadia. Para aqueles que estão vazios, preencha com a tua presença, Pai. Eu peço isso para o Senhor nesta manhã, que a gente possa ter um dia abençoado, uma sexta abençoada, em nome de Jesus. Amém. Gente, estamos juntos. Fiquem com Deus até segunda-feira.